Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos relacionados à álgebra booleana. Vamos agora para a parte número 5 das videoaulas, certo? Bem, então temos agora aqui apresentado os pontos, né? São apresentados aqui os tópicos a serem abordados nessa segunda leva de slides, certo? Saliento que, diferentemente do material que eu estou recorrendo do professor Paulo Praça da UFC, onde lá eles têm uma disciplina de eletrônica digital, nós temos uma parte referente à eletrônica digital em um curso de eletrônica básica. Então é lógico e óbvio que nós não vamos explorar a gama de conteúdos que eles veem lá naquele curso. Então, eu já saliento que aqui nós não vamos ver tudo que consta aí nesse slide. Nós vamos focar exatamente nos 3 primeiros teoremas de De Morgan, que é a continuação da última parte. As portas NAND e NOR, elas possuem uma universalidade interessante, simbologias alternativas e o resumo dos métodos para a descrição de circuitos. Ok, pessoal? Bem, então aqui temos um slide que já foi apresentado no último vídeo, que mostra exatamente os últimos 2 teoremas que estão relacionados com os teoremas de De Morgan, onde eles relacionam o quê? A operação NOR ela é igual ao produto das variáveis barradas individualmente, e a operação NAND é igual à soma das variáveis barradas individualmente, certo, pessoal? Isso nós já vimos na última aula, ou no último vídeo. Bem, embora os teoremas tenham sido apresentados em termos de variáveis x ou y, eles são igualmente válidos para situações em que x ou y são expressões com mais variáveis. Isso também nós já analisamos nos teoremas anteriores, certo, pessoal? Não é nenhuma novidade. Exemplo. Observe aqui, nesse exemplo, que você pode considerar como, por exemplo, variável x, o termo a, b barra e variável y, c. Quando você realiza realiza a análise partindo desse pressuposto, você acaba encontrando o quê? Que a função nó é igual ao produto das variáveis barrados individualmente, ó. Exatamente aqui, ó, AB barra barrado e C barrado. Então, é algo que a gente pode adotar em qualquer um daqueles teoremas, desse procedimento de substituir a variável por um termo ou expressão. Dito isso, vamos ver agora um exemplo de aplicação do teorema de De Morgan. Simplificar a expressão apresentada a seguir, para que ela tenha apenas variáveis simples invertidas. Bem, então a gente já pode observar de cara que Z é a combinação de 2 termos em uma função NAND. Ó, aqui seria o termo x, esse primeiro entre parênteses, e o segundo entre parênteses é o segundo termo ou a variável y. Então tudo barrado. Então vocês já podem observar o quê? Que o teorema 17 pode ser aplicado, o segundo teorema de De Morgan. Então nós vamos ficar exatamente aqui, ó. A soma dos termos ou variáveis barrados individualmente. Certo, pessoal? Observe que aqui, em cada um desses novos termos que surgiram após essa alteração, nós podemos aplicar novamente o teorema de De Morgan, no caso o teorema 16, que é o que está sendo apresentado na linha abaixo. Então, ó, vamos pegar o primeiro termo, A barra ou C, tudo barrado. Isso aqui pode ser igual ao produto das variáveis ou os termos barrados individualmente. Então, ó, aparece aqui, ó, uma barra na variável A, e em C, uma barra. Da mesma forma, o segundo termo, nós vamos ter como resultante, ao aplicar o teorema 16, B barra e D barra barra. Por fim, a gente já sabe
das aulas anteriores que uma situação onde eu tenho barra dupla, elas vão ser eliminadas, permanecendo apenas a própria variável. Então, A barra barra e D barra barra, elas ficam exatamente como A e D, respectivamente. Por fim, nós acabamos de encontrar a expressão final usando apenas variáveis ou variáveis invertidas, aplicando simples procedimentos com o recurso dos teoremas de De Morgan. Então, esse teorema é algo bem interessante e prático de se utilizar para simplificar circuitos. Vocês podem observar visualmente e que essa expressão final ela é muito mais simples de ser analisada e implementada do que a primeira. Digamos, não necessariamente ser mais fácil de ser implementada, mas é mais fácil de ser analisada. Se a gente quiser analisar a saída para essa função, vai ficar bem mais rápido de analisar o comportamento a partir de determinados valores de entrada. Então, é uma situação mais prática, no final das contas. Bem, os teoremas de De Morgan podem ser estendidos para mais de duas variáveis? Essa é uma pergunta, pessoal. O que vocês acham? Para isso, vamos ver exatamente o exemplo apresentado com três variáveis. Aqui nós queremos saber se os teoremas de De Morgan eles vão seguir exatamente o que ocorre com as 5 funções lógicas básicas que nós estudamos até aqui. A função ou, e, não, aí no caso a no, né, ou a nó, e a não e, que é a NAND. Nós sabemos que elas podem ser aplicadas para N variáveis. Agora, o teorema de De Morgan em si, será que ele pode? Então, vamos analisar aqui passo a passo. A gente pode encarar essa expressão incluindo exatamente parênteses para realizar a operação ou entre x ou y. Certo? Quando a gente faz isso, a gente está criando o termo x e o termo y que nós estávamos analisando nos slides anteriores. Então, quando eu faço isso, eu tenho dois termos, uma operação O barrada, ou seja, uma operação nó. Então, eu posso aplicar um daqueles dois teoremas de De Morgan. O resultado final será o quê? Será o produto de dois termos barrados isoladamente. Certo, pessoal? Então, nós utilizamos os recursos, inclusive, estamos trabalhando com os recursos também de teoremas anteriores. Também, aqui, nesse valor que, essa expressão que está barrada aqui, que é uma operação nó, eu posso aplicar novamente o teorema de De Morgan. Logo, nós vamos ter que x ou y, tudo barrado, vai ser igual ao produto de x e y, ambos barrados individualmente, certo? Então, na resultante, observe que x ou y ou z, tudo barrado, é igual ao produto dessas variáveis barradas isoladamente. Por fim, comprova-se que o teorema de De Morgan pode, de fato, trabalhar com mais do que duas variáveis. Eu posso trabalhar com N variáveis. Então, observe-se que é uma expressão semelhante ao teorema para duas variáveis. Então, N variáveis é totalmente factível para os teoremas de De Morgan. Só para ratificar tudo isso, vamos observar o segundo teorema. Ou já concluindo, né? Se nós realizarmos procedimento similar ao que foi feito a esse primeiro caso, nós vamos chegar também exatamente que o produto barrado, ou seja, a função NAND de três variáveis, nós vamos ter como resultante a operação O ou a soma dessas variáveis barradas isoladamente. Certo? Então, o teorema de De Morgan ele é válido para qualquer um dos dois teoremas. Essa questão de expansão para N variáveis.
Então, vamos analisar agora os teoremas de De Morgan do ponto de vista das portas lógicas. Eu já andei mencionando previamente, informando a vocês que os dois teoremas estão interligados com as operações NAND e NOR, certo? Mas vamos observar agora esses circuitos. O primeiro deles, né, temos aqui a equivalência entre a operação NOR e o outro lado da igualdade do teorema de De Morgan. Ele é equivalente ao quê? Equivalente a você aplicar uma porta AND e na sua entrada portas NOT. Observe aqui a expressão, ó, x barra e y barra. Então, os valores que estão chegando na entrada da porta AND são os valores inversos àqueles que são os valores originais de entrada do circuito. Então, é simplesmente esse procedimento que nós podemos, inclusive, simplificar para o que está apresentado aqui, embaixo, na figura B. Eu posso ocultar o símbolo triângulo e deixar simplesmente a bolinha para identificar o quê? Que o valor de fato que está chegando na porta AND é um valor inverso àquele que foi estabelecido na entrada. Então, se eu tenho x igual a 1, eu vou ter no final das contas 0. Se eu tenho y igual a 0, eu vou ter no final das contas 1 na entrada da porta AND. Podemos falar, inclusive, que essas bolinhas representam que a entrada é ativada em nível baixo, certo, pessoal? O mesmo procedimento eu posso realizar para a outra função. Eu tenho a NAND. Ela vai ser equivalente a uma porta OR com as entradas invertidas através de portas NOT. Eu posso fazer que também redesenhar essa figura aqui com essas três portas lógicas para o que está se apresentado na figura B da 3.27. Ocultar os triângulos e colocar somente as bolinhas para identificar que as entradas são barradas. Certo, pessoal? Bem, então vamos parar aqui essa parte número 5 para não estender tanto o tamanho do vídeo. E no próximo vídeo ou na próxima videoaula nós vamos dar continuidade a esse assunto com relação à universalidade das portas NAND e NOR. Portanto, até breve, pessoal.